Por que você acha que hoje tem uma enorme quantidade de pessoas que não pode ouvir nada? Você vai falar alguma coisa para ela, ela está bicuda, com cara fechada, é o mimimi. Por quê? Nunca, repete comigo, por quê? Nunca teve confronto. E quem confronta? Isso aqui confronta. Isso aqui confronta uma pessoa. Você vê que, quantas vezes, quem é casado aqui, mulher? Quantas vezes você falou coisas para o seu marido e nada aconteceu? A sua indagação ou a sua indignação com o comportamento dele mudou alguma coisa? Não muda. Enquanto você não mudar, nada vai mudar lá. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado. Obrigado por mais este dia, por essa oportunidade e pelo privilégio que o Senhor nos dá. Meu Deus, nestas primeiras horas deste dia, poder estar aqui na tua casa, na tua presença. Meu Deus, como é bom poder estar aqui. Meu Pai, nós vemos, meu Deus, como o próprio salmista Davi, mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu Deus, obrigado por estar aqui. Obrigado porque sabemos, meu Deus, o quanto isso, meu Deus, faz a diferença. O quanto isso faz a diferença. Meu Deus, tem muitas coisas que nós hoje vivemos e somos abençoados e honrados por atitudes como essas, como ouvimos a própria bispa ainda falar no domingo, os marcos antigos. Meu Deus, quantos, quando começaram, lá no início da sua fé, meu Deus, priorizaram o Senhor nas madrugadas, priorizaram o Senhor, meu Deus, em jejuns, em sacrifícios, e fizeram, meu Pai, tiveram atitudes e romperam com situações, meu Deus, para poder agradar ao Senhor. Venceram a carne, romperam com distância e com tantas coisas. Meu Deus, eu peço que o Senhor conserve em nós, meu Deus, esse desejo de agradar ao Senhor, porque nós sabemos que não existe outro meio de sermos recompensados a não ser agradando o Senhor. E nós só podemos agradar ao Senhor agindo a fé, vivendo pela fé. E eu peço, assuma o controle dessa reunião, abençoe a vida dessas pessoas que estão aqui e que todas elas sejam honradas, recompensadas, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Sente-se por gentileza, feliz em vê-los. Como eu tenho falado sempre nessa reunião, das 2 horas da manhã, não é uma reunião fácil. Eu costumo dizer que é uma reunião para quem quer andar uma milha a mais. E muitos tiveram um dia de trabalho, e talvez você esteja cansado ou o sono bata. Fique em pé, lave o rosto, se levante, não perca a oportunidade de estar aqui. Porque às vezes está aqui, e eu tenho falado isso, não, mas eu estou dentro da igreja. Eli estava na onde? Eli estava na onde? Eli era o quê?
não é porque você está dentro da igreja. Você tem que corresponder ao que Deus tem direcionado a você. E eu tenho dito ainda, a sua cama é muito mais confortável do que uma poltrona como essa. Então, se você está aqui é porque você quer ouvir a palavra. Não permita que o diabo roube isso de você. Amém? A Bíblia diz aqui, essa palavra você já deve ter ouvido ela, já leu, né? Quem tem lido a Bíblia todo ano, eu espero que você não esteja só nessa palavra aqui, né? Tem aqueles que começam a ler e depois param e voltam, param e voltam. Eu vou dizer para você que nem o bispo Fernando disse ainda para uma pessoa esses dias. Eu não consigo ler os 3 capítulos, lê um. E essa pessoa que disse que não conseguia ler os 3 capítulos, está lendo um, ela começou a ler um e ela estabeleceu. E agora ela está lendo 5 por dia. Porque ela tem a necessidade de mais. E ela tem investido e gastado o tempo necessário para que ela tenha esse entendimento. Você vê que os especialistas falam que se uma pessoa se dedicar 1 hora por dia naquilo que ela se propôs a estudar, a aprender, em um ciclo de 365 dias, aquela pessoa se torna perita naquele assunto. E se existe uma coisa que eu e você devemos nos tornar peritos, é nas Escrituras. Você tem que ter conhecimento da palavra. Tem gente que espera o tempo passar, espera aquilo chegar num nível aonde não tem mais controle, ao ponto de causar toda uma desestabilidade na vida familiar, sentimental, todas as áreas, para ela buscar uma mudança, uma transformação. Não perca tempo. Faça enquanto você tem tempo. Porque nós temos o tempo da... Eu vou pedir uma gentileza. Eu estou com tanto frio, desligar o ar aqui, está frio assim mesmo? Sangue de Jesus tem poder. Está ligado, isso aqui não é possível, está ligado. Eu vim da sala, falei, eu vou levar... Eu falei, eu sou, né? E o ar está ligado, eu falei, não, aí não ajuda. Voltando ao raciocínio, eles vão ver o ar para mim. Ou alguém da transmissão, alguém vem ver esse ar para mim, por favor. Voltando ao raciocínio. Se você não se especializar naquilo que vai fazer a diferença na sua vida, familiar, sentimental, emocional, espiritual, você não vai ter resultado. Porque o que nós vemos são pessoas lutando, buscando, trabalhando para fazer do seu jeito. Quantos de nós fizemos muitas coisas achando que era do nosso jeito? E aí, a construção ela foi feita assim, ó. Olha como que foi feita a construção. Eu crio um Deus parecido comigo, você está conseguindo entender? Eu crio um Deus parecido comigo. Então, é aí que você vê um monte de gente hoje dizer, não, eu não concordo com isso, eu acho que isso tem que ser desse jeito. Tá, você acha isso, o que a Bíblia diz? O que a palavra diz? Então, com base naquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, aquilo que ela sente, aquilo que ela tem visto, ela tem tomado decisões que têm afetado toda a sua vida, não tem trazido resultados, e ela vive uma vida totalmente amarrada, frustrada. Por que você acha que hoje tem uma enorme quantidade de pessoas que não pode ouvir nada? Você vai falar alguma coisa para ela, ela está bicuda, com cara fechada, é o mimimi. Por quê? Nunca, repete comigo, por quê? Nunca teve confronto. E quem confronta?
Isso aqui confronta. Isso aqui confronta uma pessoa. Você vê que, quantas vezes, quem é casado aqui, mulher? Quantas vezes você falou coisas para o seu marido e nada aconteceu? Hã? A sua indagação ou a sua indignação com o comportamento dele mudou alguma coisa? Não muda. Enquanto você não mudar, nada vai mudar lá. Eu tenho visto isso há anos. Eu sou casado há 22 anos. E esses 22 anos que eu sou casado é a mesma quantidade de tempo que eu sou pastor. Eu tenho atendido gente há muito tempo. E eu vejo muita mulher tola, achando que ela é a toda destruidora. E não a sábia. Por quê? Porque ela construiu um Deus parecido com ela. Ela quer que o marido dela seja ela, igual a ela. Ele não vai ser igual a você. Não vai ser igual a você. Esquece. Só que ela está isolada com uma mentalidade, com base naquilo que ela viu, com base naquilo que ela aprendeu. Por isso que ela tem dificuldade de colocar em prática. Por que uma pessoa tem dificuldade de colocar em prática aquilo que ela aprendeu, que ela sabe que vai mudar a vida dela? Porque ela está com dificuldade de abandonar aquilo que ela já sabe, que não funciona. Você está conseguindo entender? Dificuldade de abandonar, não quer abandonar. Mas pera um pouquinho, isso destruiu a vida inteira. E você não quer abandonar? Isso acabou com a sua vida. Destruiu com o seu casamento, destruiu com a sua família, destruiu com as suas finanças, e você ainda quer sustentar isso? Pois bem, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para isso. Não, mas é porque o senhor tem que entender, eu não tenho que entender nada, isso aqui está destruindo a sua vida, você tem a consciência agora é hora de você mudar. A mudança tem que acontecer. Se a mudança não acontecer em você, ela vai começar a causar em você aquilo que está escrito lá em João 10:10. Quem sabe que está escrito em João 10:10? Ele tem conseguido? Em muitos casos, ele tem conseguido ainda com muita maestria, com habilidade ainda, hein? Com habilidade. Ele tem conseguido, porque tem faltado. Tem faltado. É uma coisa assim que é absurdo o quanto o diabo tem tido controle na vida de muitas pessoas. O quanto? Eu vou falar de dois personagens aqui, e eu vou procurar ser o mais objetivo possível, porque é um assunto muito amplo, mas que traz uma clareza do porquê muitas pessoas estão aonde estão. E se não tomar decisão a partir do momento da consciência, ao invés de evoluir, vai regredir. Porque é o que tem acontecido com muitos. Quanto mais consciência nós temos, mais perigoso se torna para nós não fazer aquilo que sabemos. Você está entendendo? Quanto mais consciência você tem, eu ouço o programa todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu ouço louvores, a minha família está na igreja, ótimo, você está tendo consciência. Tua mente está abrindo, está ficando perigoso para você. Perigoso. Porque se você não coloca em prática, você não está alinhado com Deus. E quando você não coloca em prática, você se tornou um religioso. E um religioso, ele é pior do que um ímpio. Porque do ímpio você espera o quê? E de um religioso? De um crente? Você espera o quê? Coisas santas, puras, mas sai. Se não tem saído, é pior. Porque você está vendo uma pessoa e você está ali mentalizando uma pessoa, opa, é cristão, se converteu, agora está certo. Quem está perto fala, oi, se converteu mesmo? É crente mesmo? Eu orei por uma pessoa essa semana, e eu ainda disse isso aqui, eu falei com os obreiros agora há pouco. Eu orei por uma pessoa essa semana com a vida financeira travada.
Bispo, eu dizimo, eu oferto, eu faço de tudo. Ungir a empresa, longe, vai ungir, vai orar, ora, fala, confessa, fica horas, atendimento, horas. Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Deus está acontecendo. Eu não sou, a pessoa manifestou. Aí a filha dela falou assim, não, ela xinga muito palavrão o dia inteiro. Ó a brecha. Não, está tudo certo, a minha vida está alinhada. A empresa não vai, não anda, não caminha. E xinga o esposo de palavrões assim, que eu falei, você dorme com ele? Falei, do tanto que você amaldiçoa ele, eu teria medo de estar perto dele. Falei assim, mas como que você consegue? Quando entra na igreja, até a postura muda. Quando sai, é outra pessoa. E é uma pessoa que esses dias eu ainda estava aqui, eu estava falando do versículo, ela falou, bispo, está em tal lugar. Eu não lembrava, ela lembrou. Ela lembrou. E o coração, como que está? O tempo passa. Só que as palavras de Deus, elas não passam. Se você não fizer e não corresponder, você vai viver uma vida aquém. E o tempo vai passando, e é assim, ó. Já viu a São Silvestre? Já não é aquele bundaréu de gente? Vai, daqui a pouco vai fazendo o quê? Vai ficando um monte para trás, não é? Não estou aguentando. Está faltando ar. É, meu amigo, eu estou indo. Vai ficando um monte para trás. Prospera, está crescendo, avançando, curado, liberto, abençoado, a vida está andando, a vida está progredindo, e a sua? Você conhece muito, e o conhecimento pesa se você não pratica. Repete assim comigo, o conhecimento, ele pesa se eu não praticar. Ele pesa. Muito. Olha o que a Bíblia diz aqui, em Êxodo. Êxodo 3, versículo 1. Eu vou ler na NVI. Êxodo 3, 1 diz assim, ó. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegaram a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionantemente pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei que eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, e a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, e eu envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo.
os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: repete comigo, eu estarei com você. Eu estarei com você. Olha que coisa interessante isso. Você vê que Deus deu uma direção e mostrou para ele o que ele tinha que fazer e o que ele veio fazer. Só que a coisa que eu quero que você entenda e se prenda aqui é que todas as vezes que Deus dá uma direção, sempre vem uma objeção de quem? Minha, sua. Será que eu tenho que fazer? Você já fez essa pergunta? O porquê? Você já sabe aquela questão do porquê? O porquê? E isso é tão crônico que vem de você desde quando você era criança. Talvez você não lembra, mas seus pais vão lembrar. Que tem uma fase do porquê, não tem? Por quê? Por que que eu não posso? Por que que eu não vou? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? É a fase. Só que, olha que coisa interessante. Moisés, ele foi tão sábio, que quando o Senhor mandou ele tirar as sandálias, o que ele fez? Ele não tirou? Porque o lugar que ele estava era o quê? Mas Deus não falou para ele ir encarar uma situação? Ele fez uma objeção, não fez? Por que que na hora das sandálias ele não fez? Não era uma obediência? Bispo, mas é que assim, ele ia encarar o faraó. Tudo bem, mas aquela sarça que pegava fogo e não se consumia, não foi um sinal? Não foi uma demonstração da glória de Deus, do poder de Deus, ali, se apresentando para ele? Deus mostrando o que era possível ser feito. Mas olha que coisa interessante, eu até peguei aqui algumas anotações sobre essa questão da sarça. Retirar as sandálias era um sinal de reverência. Deus mostrando que aquele lugar se tornou santo pela sua presença, pois Moisés deveria reconhecer que estava diante do Deus Todo-Poderoso e o que não poderia se aproximar diante de Deus de qualquer maneira. Na cultura hebraica e dos outros povos do Oriente Médio, tirar as sandálias era um ato de humilhação pessoal, um reconhecimento de que está em posição inferior, descalço diante de alguém maior. Moisés se descalça diante do Senhor. As sandálias representam o contato com o mundo exterior, com a poeira, sujeira e as contaminações do caminho. Ao removê-las, Moisés está se separando daquilo que é profano para estar diante do sagrado. Deus estava preparando Moisés para uma missão grandiosa: libertar o povo de Israel do Egito. Mas antes, repete comigo, isso aqui é algo assim que, quando eu peguei isso aqui, isso queimou. Repete comigo, mas antes era necessário purificação, separação, santificação. Diga, tirar as sandálias simboliza a consagração daquele que será usado por Deus. Por isso que a minha vida, a sua vida, ela tem que ser consagrada.
Só que você há de entender que, mesmo Moisés tendo tirado as sandálias, com tudo aquilo que o Senhor estava mostrando a ele naquele momento, quando o Senhor disse para ele ir, Moisés deu várias objeções. Senhor, eu não sei falar. Eu sou gago. Lembra dessa passagem? Eu não sei falar, eu sou gago. Moisés, quem fez a boca? Quem fez a boca, Moisés? Vou colocar palavras na sua boca. Não, mas é porque isso, aquilo, ok, Moisés. Então vai o seu irmão com você, mas você vai ter que ir. Ele foi. Você vê que a teimosia dele e todas as situações que ele enfrentou, todas as imaturidades que ele teve, mediante tudo aquilo que Deus mostrou e dirigiu, daquilo que ele precisava fazer, foi os seus pontos mais fortes. Porque lembra da passagem que o sogro de Moisés veio até ele e disse: olha, você está lidando com muitas coisas. Não é bom. É bom que você tenha homens, prepare entre os líderes das tribos, homens que vá aconselhar e que aquilo que eles não conseguirem resolver, que eles tragam até você, mas que divida a carga, o peso, e que isso seja distribuído. Não é bom, está muito pesado para você. Você vê que o tempo vai passando. Repete assim comigo: o tempo vai passando. Moisés vai amadurecendo. O tempo vai passando. Diga: e eu vou o quê? Essa é a ideia. Esse é o Espírito. Tem coisas que, olha que coisa interessante. Só quem tiver acordado, tá? Em nome de Jesus. Quem aqui, se fosse falar para você, vamos na igreja, vamos no culto, e aí falasse assim: o culto é 2 horas da manhã, você o quê? Você não viria. Não, você está aqui, eu sei, você é transformado. Mas eu estou dizendo, naquela época lá atrás, você viria? Você vai falar assim: 2 da manhã? Não, é 2 da tarde, né? Não, criatura, é 2 da madrugada. Fazer o que na igreja? Nós vamos orar a Deus. Orar de noite? De madrugada? Olha você aqui hoje. Olha você aqui hoje. E ainda acordado ainda. Acordado ainda. Lutando. Lutando. Não pense que eu estou numa condição inferior ou superior a você. Eu estou igual para igual. Eu acordei muito cedo, estou aqui ainda. E vou até às 5, porque eu tenho meu horário de orar às 5. Se eu deitar, eu não levanto mais. Mas é responsabilidade. Só que basta só tirar as sandálias? Hã? Não. Deus vai te dar mais direções. Bispo, por que Deus não dá tudo de uma vez? Você aguenta? Será que aguenta? Deus colocar toda a carga? Olha, meu filho, o propósito que eu tenho com você é esse. Eu ainda brincava com alguém hoje, que alguém disse assim para mim: jamais, eu vou ser pastor? Nunca. Eu falei: não fala isso. Eu já vi essa cena. E tem 3 pastores hoje que toda vez que eu vejo ele, fala: essa não ia ser pastor, né? O Jonatas, quando ele começou a conversar com a Tamires,
Eu falava assim, quando ele começou a conversar com a Tamires, ele vinha com a conversinha, ele chegava perto. Eu conhecia o Jonatas. Vocês sabem de que Jonatas eu estou falando, né? Eu conhecia ele, então eu sabia ele no íntimo como que ele era. Aí quando ele chegava mais perto da Tamires, quando ele começou a se interessar, ele começou a fazer algumas gracinhas, rir. Eu falei, esse cara não é assim. Não é assim. Aí num dia eu fui levar ele lá para Mogi, onde ele morava, peguei no carro, e aí eu falei para ele assim, ele é branco, né? O Jonatas é branco, mas eu chamo ele de Negão. Eu falei, ei, Negão, você está gostando da Tamires, né? Imagina, nunca! Nunca! Eu falei, rapaz, não fala isso que você vai casar com ela. Eu acho que já é 8 anos de casado. E acho que era nunca, né? E muitos estão vivendo essa realidade. Você vê que Deus, Ele sempre manda e dá direção de acordo com o que nós podemos. Só que vamos lá. Você já pegou um peso que você olhou algo e falou assim, não, eu dou conta de levar. Eu dou conta de levar. Não, eu estou vendo aqui, eu dou conta de levar. Não, pode colocar. Não, pode colocar que eu levo. Não, não dou não. Preciso de ajuda. Já aconteceu com alguém? Você não achou que conseguiria? Mas você, né? Você, não é? Mas já teve algo que disseram para você que você não podia, como o próprio Davi, diante daquela fortaleza dos jebuseus, disseram, você não vai entrar. E hoje você está vivendo? Bispo, tem muitas coisas. Tem muitas coisas que você rompeu, que você correspondeu. Você vê que a palavra, o tempo todo, ela vem e ela nos leva a sair do lugar, a tomar atitudes, a tomar decisões, a dar passos de fé, a romper, a sair do lugar. A palavra de Deus nos leva para isso. E se ela não tem causado nada em você, se nada muda em você, alguma coisa está errada. Não, bispo, está tudo certo. Espera um pouquinho, está tudo certo? Ao seu ver, ao seu olhar, procura uma liderança, pede ajuda, conversa, coloca para fora aquilo que você nunca falou. Você vê que tem gente que está tão certo que às vezes eu vou atender o casal e às vezes você está assim, eu falo, Senhor, me dá direção, Espírito Santo, me ajuda. Senhor, me ilumina, me mostra como que eu preciso. Senhor, me ajuda. Não tem uma regra, não tem uma receitinha de bolo. Se é usado por Deus, você se coloca na direção de Deus, Deus vai te usar. E às vezes tem coisas que alguém fala assim, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. A pessoa não fala, você vê que ela não fala. E aí, em um desses casos, eu falei assim, deixa eu falar com você só como homem. Vamos falar no quartinho dos valentes. Eu falei assim, você estava com medo da tua mulher, né? Imagina, bispo, que isso? Acho eu, medo da minha mulher. Eu falei assim, no dia que a gente conversou, a impressão que eu tive é que você estava com medo dela e porque você esconde isso e aquilo. Ele falou, quem te falou? Eu falei, não estou te falando, estou te fazendo uma pergunta. Você que está me falando se alguém me falou, então tem alguma coisa? Ele falou assim, bispo, eu tenho que falar isso aí, eu tenho que confessar. E eu falei assim para ele, tá vendo como que você não tem noção nenhuma e você não ama a sua família, você não se preocupa com a sua família? Porque talvez se eu não tivesse te chamado e te colocado na parede, você não teria confessado, você não teria falado, e isso aqui ainda estaria acabando com a sua família. Eu falei, você não pensa na sua família. Você não pensa nas suas filhas. Não pensa. Não pensa, você tem 3 filhas, você pensa nelas? Não, bispo, eu amo elas de paixão. Ama? E aí, isso aqui? Está devastando com a sua família. Devastando com o seu casamento.
devastando. Uma insatisfação, a esposa não consegue olhar para a esposa, ele não consegue olhar, não consegue ficar juntos, não tem paz, do nada, briga, discussão, do nada, do nada. Ai, sai de perto de mim, ai, se toca. Ele é a mesma coisa, as crianças brigando, um quebra-pau do nada. Ok, criatura, isso aqui. Não, bispo, eu estou na pornografia mesmo, eu faço superfaturamento das notas fiscais aonde eu trabalho, então eu abasteço R$300, mas eu pego 100, porque eu falo para o cara do posto me dar uma nota de 300, mas eu coloco só R$200 de combustível e eu coloco R$100 no meu bolso. Não, é comum, eu fiz isso a vida inteira. Eu falei, ótimo, a vida inteira. Você está esperando dar um câncer numa filha? Está esperando acontecer alguma coisa? Está esperando acontecer o quê na sua família? Não, bispo, mas não é para tanto, não é para tanto. Você ouviu a tua esposa falar na minha frente que te odeia. Eu falei assim, isso é uma coisa que é inadmissível. E você não faz nada. Você é um irresponsável. Você não tem responsabilidade nenhuma. Não, mas eu sou trabalhador, eu coloco dinheiro dentro de casa, dinheiro maldito. O dinheiro que você está colocando não é santo. Aquilo que você está colocando dentro da sua casa não é santo. Antes você estivesse colocando pouco, eu ainda falei isso no culto às 7 horas da manhã. O problema de muitos homens é esse. Covardes que não assumem as posições que têm que assumir. O que é uma covardia? Se esconder. Eu errei, ok, eu errei mesmo, não, isso aqui está errado, eu fiz isso errado, isso aqui, mas a partir de hoje eu assumo esse lugar, eu não vou deixar abandonado, isso aqui não vai ficar desse jeito, eu vou resolver isso. Isso é coragem. Quando você se esconde é uma covardia. Você está se escondendo. E quando você se esconde, você está colocando uma pedra lá. Aquilo tem tudo para ir, não vai. Não funciona, não prospera, não caminha, não anda. Não, mas eu tenho sonho, eu sou trabalhador, eu tenho projetos, eu tenho isso, aquilo, ok. Quantas pessoas aqui em São Paulo não saem 5 horas da manhã e chegam meia-noite em casa e vivem numa vida miserável? Quantas pessoas? Não vai. Não vai. Eu conheço pessoas que não têm um salário grande, como gostaria que fosse, mas tem uma vida tão abençoada, tão farta, tão próspera, e não vive nessa loucura como muitos vivem. Sabe por quê? Porque a procura maior é por coisas e não pelo Espírito. Por coisas e não pelo Espírito. Por que Moisés saiu do Egito? Porque ele quis lidar do seu jeito, não foi? Ele não matou o egípcio, escondeu na areia e fugiu? Foi ou não foi por assim que ele saiu? Ele não quis fazer do jeito dele? Ele quis fazer do jeito dele. Por que ele fugiu? Por que teve que fugir? Por que não encarou e sabia que era errado? Ele não queria ser confrontado. Moisés precisou ser confrontado. Ele precisou ali daquele confronto para poder entender o que Deus tinha com ele, que era um projeto maior. Você vê que quando Moisés amadureceu, desenvolveu, quando Deus disse, Moisés tocou lá na rocha, e o Senhor disse, por causa disso, você não vai entrar na terra prometida. O Senhor disse a Moisés, eu não vou com eles, eles vão. E Moisés disse, eu vou ficar com o Senhor. A presença de Deus era mais importante do que a promessa. A presença de Deus, ela tem que ser mais importante do que a riqueza, do que a prosperidade, do que qualquer outra coisa na sua vida. A presença de Deus, ela tem que ser mais importante. Então, quando Deus fala, tire as sandálias, você entendeu o que é tirar as sandálias, não entendeu? Eu li aqui.
Tirar as sandálias não é algo apenas simbólico, é um ato de reverência. Se afastar daquilo que é mundano, daquilo que não provém de Deus, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que muitas vezes você precisa fazer escondido, porque na frente de outras pessoas você não teria coragem de fazer. Você não teria coragem de fazer. Quem tem filho pequeno aqui? Tem filho pequeno? Filho pequeno entrega você ou não entrega? Hã? Entrega ou não entrega? Fala alguma coisa em casa, faz alguma coisa em casa e chega na frente da... Sabe aquela roda familiar? Tá todo mundo lá, não sei do que. Não, eu sou de oração, eu oro todo dia de madrugada, eu oro todo dia em casa. A criança está olhando e fala assim, não ora não, pai. É ou não é? Não ora não. Não, não é assim não. Eles te entregam. E sabe quem faz isso o tempo todo com você? Repete assim comigo, o Espírito Santo. O tempo todo. Diga, ele me entrega, mas ele não me expõe. Ele quer que eu confesse. Ele não te expõe, ele te traz a consciência. Tem coisa que você precisa, aquilo que você sabe, que está travando, está amarrando, você precisa colocar para fora. Você não consegue se relacionar com Deus desse jeito. Não consegue, não consegue. Não, eu vou tentar barganhar. Amigo, você barganha com qualquer pessoa, com Deus você não consegue. Deus, ele é santo. Deus, ele é justo. Ele não aceita. Não há como você barganhar ou tentar criar um método, um meio para você conseguir. Você não consegue. E é daí que vem os porquês. Por quê? Quem aqui já fez ou falou algum porquê alguma vez? Para Deus. Alguém? Os pés não, só a mão, tá? Bispo, eu vou levantar até os pés, porque olha, mas eu já falei por quê, hein? Meu Deus, por que, Senhor? Por que está assim? Por que não deu certo? Por que o Senhor não me honrou? Por que o Senhor me abençoou? Eu estava lutando tanto por isso, e Senhor, eu queria. Está que nem um rapaz, o indiano aí que estava aí, fiquei sabendo hoje, que queria, porque queria entrar no voo, estava batendo e pegou a moça lá do aeroporto, balançou e brigou, foi preso, tudo, estava lá no aeroporto, o avião caiu. Está vendo, abençoado? Agora dá vontade de deixar você preso, prisão perpétua, porque você ia morrer. Não entrou no voo. Queria, porque eu não sei o que aconteceu, não entrou, não conseguiu entrar. Deus livrando ele. E como livrou. Livrou. Agora vamos lá. Quantas vezes você falou porquê para Deus? Por que você não fala porquê para você? Por que você não fez ainda? Por que você não parou ainda? Não precisa falar não, nada não, mas pensa. Sabe aquilo que você sabe? Só você sabe? Por que você não parou ainda? Mas para você, fala isso para você. Por que Deus não me deu? Não, por que eu não parei com isso? Porque eu já sei que isso não é certo. Isso não é correto. Por que eu não mudei? Por que eu não sou uma influência? Hoje o que acontece, muitos homens querem ser respeitados, mas não impõem respeito. Ele não respeita. Eu ainda falei para alguém, diz assim, olha, não, mas na minha casa ninguém me respeita. Quando a tua mulher chega para você dizendo assim, o meu cabelo ficou bonito, aquilo é uma validação, isso te fortalece. Você vai ganhando confiança, vai ganhando respeito. Olha, faz isso aqui para mim, olha, esteja comigo, olha, isso, olha, eu quero falar com você, eu quero gastar. Quando a mulher fala assim para você, eu acho que a minha mulher está assistindo. Eu acho que eu não vou conseguir entrar em casa hoje. Mas quando ela fala assim, é 15 minutos.
Você tem que falar assim, é 15 minutos para que horário? Não é 15 minutos corrido. Mas quando ela fala 15, que ela quer falar com você, é porque é importante que você opine, que você converse, que você a ouça. Ela está ali sentindo segurança, sabendo que tem alguém ali. Você está conseguindo entender? Tem alguém ali, tem um homem ali, tem um líder ali. Tem um líder, tem um homem ali. Eu falo, às vezes parece ser brincadeira, né? Em casa as meninas as querem cortar cabelo. Eu falo, opa, vai cortar cabelo por quê? Não, mas eu quero cortar, não sei, não, porque não, eu vou tirar, sabe, aqueles dedinhos, 2 dedos, 2 dedos é assim, não é? 2 dedos. Mas é elegante, cabelo assim e tal, não, mas eu gosto, e ai, daqui, dali, não corta, vai, acaba cortando. Mas eu acho bonito, sabe por quê? Porque vem perguntar. Quando isso para de acontecer, um filho para de pedir conselho para o pai, ou a esposa para de procurar o marido, para um conselho, para um direcionamento, a coisa está ficando perigosa, porque não tem mais importância. Só que a briga é dos dois lados, não é só de um homem, é da mulher também. É da mulher também, em conjunto. E aquilo acaba criando um conflito tão grande, um distanciamento tão grande, que aí entra o ponto do quê? Do quê? Por que que ele não lavou a louça? Por que que ela não me ajudou? Por que que ela não fez isso? Por que que ela não fez aquilo? Mas aí, a gente aprendeu hoje sobre os porquês, não foi? Aprendemos ou não aprendemos? Você olha para você, o porquê que eu estou agindo assim? Por que que eu estou agindo assim? Tem coisas que você sabe que são administráveis. Tem coisas que não. Só que aí você vive uma vida de escolha, não é? Ou você escolhe a guerra ou você escolhe a paz. Tem como ter os dois? Tem? Não. São escolhas. Só que aí vai ali da falta de sabedoria de ambos. Só que se tem 2 pessoas, será que ninguém se levanta? Ninguém ora? Ninguém ora, está que nem esse casal que eu atendi. Não, porque ele não ora. Eu falei, você está orando? Não, porque é o papel do homem, o homem tem que orar. É. Imagina se a bispa não tivesse orado. A bispa é o quê? Mulher, não é mulher? E se ela não tivesse buscado? Se ela não tivesse orado pela família dela? Hã? A bispa tem homens dentro de casa hoje. Homens que temem a Deus, homens que são referência. Homens que aprenderam a ocupar o seu lugar. Mas olha só, hein? Uma mulher. Uma mulher. E eu já vi aquela mulher sem salto. Eu já vi a bispa sem salto. E falar com homens, com uma autoridade, que eu falo assim, eu quero isso para mim. O nível de unção, de revelação, de entrega a Deus é muito grande, ao ponto de ter respeito e reverência por ela, pela autoridade dela. Mas é porque ela não fica olhando, aquele pastor lá não fez. Aquele outro não fez. Aquele outro não fez. Para você ver, eu participo de várias reuniões. Então tem uma sala de reunião e tem um estúdio que tem reuniões. Então na sala de reunião tem uma cadeira que é dela, no estúdio tem outra cadeira que é dela. Às vezes está lá, eu estou mexendo alguma coisa, está ali a cadeira, não pode sentar. Eu não vou sentar não, essa cadeira é da bispa. Não, mas é só uma cadeira. Sim, é uma cadeira. Para mim não é só uma cadeira, é a cadeira dela. Não, mas pode sentar. Não, eu não vou sentar nessa cadeira. Você está conseguindo entender? Eu não vou sentar nessa cadeira. E não é porque ela mesma, já muitas vezes, pode sentar. Mas aquilo para mim não, não.
Eu entendo aquilo como falta de reverência, como falta de respeito. Aquilo causa em mim. Mas por que que isso causa em mim? Não porque ela está acima de mim, mas pelo que ela vive. A maneira que ela vive, a postura que ela tem, as decisões que ela tem. Você imagina se um homem for assim, essa postura, será que a sua esposa vai respeitar? Será que ela vai honrar? Será que ela vai admirar? Será que ela vai ter admiração? Eu não estou dizendo que um homem tem que ser perfeito, ele é perfeito, ele vai passar o resto da vida em processo de crescimento, mas que coisa bonita, gostosa é você ver um homem que está crescendo, você está vendo ele evoluindo, ele não está parado, é uma pessoa que não está parada, ele está crescendo, é bonito ou não é? Você vê, opa, mudou isso, opa, mudou aquilo, não, tem muita coisa para mudar, tem mesmo, mas olha que glorioso, ele está caminhando, ele está evoluindo, ele está desenvolvendo. Aí você olha aquela pessoa, mudou a roupa. Ontem ele estava com camisa vermelha, hoje ele está de camisa verde. Mudou a roupa. A mentalidade não mudou. O comportamento não mudou. Mas espera um pouquinho. Se ele não mudar, então nada vai mudar? Estão conseguindo entender? Se ele não mudar, nada vai mudar então? Se ele não mudar, se ele não se posicionar, não vai ter nenhuma Cleo que vai se levantar nessa casa? Não vai ter ninguém que vai assumir o lugar? Até que haja consciência de alguém? Não vai ter ninguém que vai se levantar? Não, porque é muito fácil você falar, por quê? Porque ele fale para você também. Para você. As coisas vão ficar muito mais fáceis. E você vai começar a ver o quanto você também é falho. E talvez são falhas que têm deixado você numa condição de não constranger aquele familiar. Você tem que constranger ele. Mude de uma forma que ele vai falar assim, eu estou constrangido, eu estou envergonhado com ele. Envergonhado. Cristo, ele tem que causar essa mudança em nós. Você vê que quando Moisés pisou naquele lugar, na terra santa, ele abandonou aquelas práticas, aquilo que ele abandonou. Moisés se tornou um novo homem. Moisés se tornou um novo homem, uma nova criatura. Tinha coisas que precisavam ser mudadas? Tinha. Muitas. Mudou? Mudaram. Ele evoluiu? Muito. Cresceu? Muito. O porquê? O porquê? Você tem que olhar e voltar para você. E muitas vezes você fica esperando de Deus, Deus está esperando de você. Não, estou esperando de Deus, estou esperando uma resposta de Deus. Gente, repete assim comigo, Deus, Ele é rápido. Deus não demora. Quem demora? Eu. Eu demoro. Eu demoro porque eu não concordo. Sabe? Por que eu não concordo? Porque muitas vezes eu construo um Deus parecido com quem? Não concordo. Eu penso que não tem que ser assim, tá? Não, espera um pouquinho, vamos ver o que diz a Bíblia. Vamos ver. Não, bispo, é porque a minha esposa, está tudo bem, tua esposa errou, não errou? Tá certo? Você errou? Ok. Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos ver o que diz as Escrituras. Não, é porque... Não vou entrar nesse mérito. Não vou, porque vai de criação para criação. Vamos na Bíblia. Vamos na fonte. Você crê nisso aqui? Acredita? Vai dar abertura para isso aqui? Não, mas eu não concordo. Ok, são deuses. Porque a direção vem daqui, que nos leva a ter um relacionamento com Deus. E se você não der o que Deus está requerendo, hoje,
muitos estão dando lá na cruz do Calvário. Lembra daquele ladrão? Pendurado, às vésperas da morte. Ele se arrependeu? Foi salvo, não foi? Foi. Meu pai foi salvo assim, amarrado em um leito, com insuficiência respiratória, com vários problemas de saúde. Foi salvo daquele jeito. Precisa ser assim para ser salvo? Precisa ser assim? Meu Deus, é para ser salvo tem que ser assim? Não, só obedecer. Obedeça. Porque você está seguindo alguma coisa, siga Deus. Você vai pagar um preço de qualquer jeito. Pague o preço para obedecer a Deus. Às vezes parece ser loucura o que nós estamos fazendo aqui. Parece ou não parece? Vai a alguns lugares aí agora para você ver. O povo bebendo, enchendo a cara, vai até de manhã. Vai até de manhã. Viram e não é assim, é assustador. Alguém da igreja esses dias, eu acho que foi a dona Maria Albenice, que mostrou o vídeo, falou: bispo, é assim, ó, à noite. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. Eu falei assim: é uma rave. Ele falou: não, bispo, não é rave não, é todo dia assim. Eu falei: todo dia? É, quinta, sexta, sábado e domingo é pior. Eu falei: já está ruim assim? Eu falei: como que vocês passam na rua? Você está com uma compra, com uma sacola, é bispo, tem que desviar. É assim em alguns lugares? Você conhece algum lugar que é assim? E está aqui a loucura, sabia? Fazer o que você está fazendo aqui, ó, é fanatismo. Mas o que eles estão fazendo lá é normal. É o correto, não é? É o certo. Deuses. Eu me pareço com o meu Deus. Eu me pareço com o meu Deus, o Criador dos céus e da terra, é Ele que eu sirvo. E se nós não nos relacionarmos intimamente com Deus, tirando aquilo que nos afasta dEle, nós vamos nos parecer com o mundo, porque não tem como. Não tem como. Basta uma pessoa começar a ficar perto de outra, se ela não passar o Espírito, ela pega. Se ela não transferir, ela pega. E aí? Você absorve ou transfere? Bispo, eu só absorvo do altar da palavra. Glória a Deus por isso. Transfira. Tem coisa que eu não sei. Direto tem um. Olha, é porque isso, é porque aquilo. Não, é porque aquilo outro, porque aquilo outro. Direto tem um. Falei: olha, isso eu não sei. Mas como que você não sabe? Não sei. Agora eu vou anotar, eu vou procurar saber, eu vou perguntar para a bispa se eu não sei o que é isso, o que é aquilo outro. Eu não sei, não adianta, tem coisa que eu não sei. Se eu não sei, eu vou te falar. Eu tenho responsabilidade com a minha vida, eu não vou. Não, imagina, eu sempre falo isso, eu tenho 2 filhas. O que eu faço para você, volta para mim. Não, mas, não, fala aí qualquer coisa. Não falo qualquer coisa, eu não sei. Eu tenho peso, eu tenho temor. Eu ainda falei para alguém agora, que eu estava atendendo. Eu falei assim: eu tenho medo, quando eu subo aqui, ó, eu tenho temor. Eu tenho temor. Eu vi pessoas subir nesse altar de forma indevida. E um dia a bispa veio fazer oração nesse altar, e a bispa andou nesse altar. Ela andou no altar, ela falou assim: alguém subiu aqui de forma indevida. Vê o pessoal que limpa o altar, o pessoal que limpa o púlpito, o pessoal que canta no louvor, os pastores que pregam. Eu quero saber de todo mundo, vê a vida dessas pessoas, como que está. Alguém pisou aqui de forma indevida. Eu estou sentindo o altar, eu estou sentindo, alguém pisou aqui. Foi feita uma reunião. E a pessoa falou: eu estou no pecado. Aí você fala assim: como Deus mostrou? Esse altar é santo. Você consegue entender? Esse altar é santo. É santo, você tem que ter, assim, o temor, o respeito, a reverência. E quando se fala santo, o altar é santo.
Mas repete assim comigo, o meu coração, ele tem que ser santo. A minha mente tem que ser santa. Teu coração, a tua mente, é em tudo. É o que você vê. Ah, não, eu estou assistindo um filme, tem muitos palavrões, mas o filme é legal. Não assista. Que nem eu falei para alguém. Olha que sabedoria, olha que sabedoria. Alguém veio para, ela foi evangelizar alguém e a pessoa é do terreiro de Umbanda. Vamos na igreja comigo. Vamos lá cultuar. Tá bom, eu vou, mas você vai lá fazer uma visita comigo? Claro que não. Então, você não vai? Falou, não. A minha vida está estabelecida, eu estou plantado aqui. O que eu tenho pode mudar a sua vida, mas o que você tem não muda a minha. Ela falou assim, vamos lá comigo para ver se você é tão de Deus assim. A pessoa foi. O pai de santo falou assim, tem alguém aqui que o demônio não quer, o guia não quer descer. A pessoa foi convidada a se retirar porque o trabalho tinha que acontecer. Aí onde está a pessoa que convidou para ir, ela para ir lá? A igreja. É verdade. A unção que está na tua vida, o Deus que você tem servido é mais forte do que o que eu tenho acreditado. E eu vivi há 29 anos assim, procurando essas coisas e nada mudou na minha vida. Nada mudou. Nada. Não estou dizendo, eu respeito essa pessoa, eu sou uma... quer ir? Amiga, a vida é feita de escolhas. Quem sou eu? Eu critico? Não. Cada um segue o teu caminho. Segue o teu caminho. Não. A vida é feita de escolhas. Só que eu sei que isso aí não vai mudar a sua vida. Isso é para roubar, para matar e destruir. Não tem outro caminho. Só que o que eu tenho vai mudar. E eu faço um desafio com você. Foi o que essa pessoa fez com a outra. Ela falou assim, 7 dias na igreja, todos os dias. Se nada mudar na sua vida, apesar de você ter visto tudo que aconteceu, eu saio da igreja com você. A pessoa está até evangelizando já. Não tem como, gente. Agora vamos lá. Nós conseguimos ver mudanças assim. Você acha que Deus quer fazer só mudancinha pequena? Você sonha pequeno? Você fala assim, tem alguma coisa errada, eu acho que eu sonho muito pequeno. Não tem gente que pensa assim, eu acho que eu sonho muito pequeno, porque não acontece, não vai, não flui. Eu acho que eu sonho muito pequenininho. Muito pequenininho. E nem o pequenininho está acontecendo. Pergunta para você, por que eu não fiz? Por que eu não mudei? Não, bispo, mas é porque complicar, tá bom, fica mais 5 anos. Tá bom sim, continua. 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 Que nem a mulher que saiu daqui segunda-feira. Não, mas eu acho que não é bem assim, bispo. Eu falei, continua. Falei para ela, quem tem 200 funcionários é você. Eu não tenho uma folha de pagamento com 200 funcionários. Eu não tenho. Você tem. Você tem um casamento, você tem filha, você tem isso, você tem aquilo. Tá bom para você? Tá. Então tá bom, continua. Para mim não afeta, não muda nada. Não, mas eu acho que não é bem assim. Tá bom. Mesmo você tendo passado tudo que você passou aqui. E tá tudo bem. Tá? Continua. Continua. Pensa agora se vale a pena continuar ou tem que tomar decisões. É pequeno, bispo, eu só tive uma magoazinha de alguém. Eu só criei uma situação ali, uma mentirinha. Tá tudo bem. Eu ignorei algo. Eu fiz algo. Eu sabotei algo.
eu prejudiquei alguém, eu menti sobre alguém, eu prejudiquei alguém. Não tem nada a ver, é coisa pequena. O Senhor disse para Moisés tirar as sandálias, porque as sandálias representavam aquilo que era do mundo, aquela poeira, aquela sujeira. Tire. Aí você vai falar assim, bispo, peraí, vamos lá. Você está dizendo que Deus estava no monte com Moisés. E Deus mandou Moisés tirar as sandálias. E estava naquela sarça que estava plantada lá. Moisés tirou a sandália na terra, para dar mais 2 passos e pisar na terra, porque aquele lugar era santo? É. A presença de Deus. Aquele ambiente, aquele espaço era santo. E Deus não estava se referindo apenas a um calçado. Deus estava se referindo a comportamentos. Você consegue entender? Está acordado? Deixa eu ver se está acordado. Ixi, tem alguns que levantam a mão, não? Sangue de Jesus, Senhor. Arrebatamento não foi, nós estamos aqui, né? Não é a sandália. É o comportamento, é as atitudes, são as decisões. Coloque-se em pé, por gentileza. Eu quero que você reflita. O que você precisa tirar? Às vezes você acha que tem coisa, você vai dizer assim, eu não preciso. Se Deus está falando, é porque Ele sabe que precisa tirar. E é interessante que por mais que alguém diga para você que você tem que tirar determinada coisa, por mais que você tire, Deus quer que você tire aquilo que Ele está falando que é preciso ser tirado. Porque muitas coisas as pessoas não conseguem ver. É ou não é? Você consegue ver tudo sobre o teu esposo? Sobre a tua esposa? Sobre os teus filhos? Não tem coisa que talvez foi escondida, falou, nossa, não sabia. É, mas de Deus esconde? Esconde de Deus alguma coisa? Então vai pelo que Deus está pedindo. Entrega o que Deus está pedindo para você entregar. Entrega. Quando Gideão ele entregou a Deus, ele entregou o anjo do Senhor a oferta, e fez uma oferta de sacrifício, o anjo do Senhor recebeu, não recebeu? Mas o que ele queria? Eu quero o segundo boi. Foi ou não foi? Me traga o segundo boi. O segundo boi era aquilo que doía, porque ele tinha que destruir os postes sagrados, ele tinha que destruir toda aquela idolatria que estava lá. E tem muitas coisas na vida de pessoas que são deuses, que ela não quer abandonar, que ela não quer abrir mão, atitudes, comportamentos, pensamentos. Abandone isso, isso tem devastado a vida de muitas pessoas. Bispo, não, isso é coisa que não tem nada a ver. Eu faço um desafio com você. Aquilo que você tem dito que não tem nada a ver, para de fazer. Abandona. Abandona. Abandona aquilo que você fala, não tem nada a ver, isso é de boa, isso é tranquilo. Abandona. Abandona. E faça a prova com Deus. Para ver se Deus não vai se manifestar na sarça. Para ver se Deus não vai se manifestar plenamente na sua vida. Eu não tenho tempo para brincar, você também não. Eu não tenho tempo para perder, você também não. A sua vida é preciosa, ela deve ser vivida para glorificar o nome do Senhor. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Viva uma vida santa, uma vida pura. Uma vida santa. Deus quer te dar o melhor. Deus quer fazer o melhor. Deus quer que você seja um bom pai, um bom marido, um líder, um provedor, um sacerdote.
Deus quer que você, mulher, se torne essa mulher de Provérbios 31. Uma mulher admirável. Uma mulher admirável. Quem a achará? Uma mulher admirável. E quando ele diz essa mulher admirável, ele não está falando da beleza, da estética. Não. Ele está falando do coração, do comportamento, da mentalidade dela, de quem ela se tornou. Porque é como finaliza, é o que importa. Muitos aqui, muitos de nós, não éramos para estar aqui. Mas é como finaliza. É a maneira que você se entrega que importa. Então peça ao Espírito Santo para Ele te ajudar. E peça a Ele, diga: Senhor, me ajuda a fazer o que eu preciso fazer. Não o que eu quero. Porque tem coisas que você quer fazer. Tem coisas que você quer fazer. Tem coisas que Deus quer que você faça que você não quer fazer. E é o que Deus está requerendo. Moisés poderia ter chego lá e ter feito alguma coisa. Não, Deus falou: Moisés, tire as sandálias. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. O que Deus está mandando você tirar? O que Deus está mandando você tirar da sua vida? Eu não sei. Eu particularmente, eu queria poder dizer assim: fulano, tira isso. Beltrano, tira aquilo. Mas eu não posso, porque eu não sei. Eu sei o que Deus quer que eu tire. Eu sei o que Deus está dizendo: Diego, tira isso. O lugar que você está é santo. Você vai ver, vai doer menos, vai ser com menos esforço, você vai ter mais resultado. É uma conta que não fecha. Você vai dizer assim: meu Deus, a conta não fecha. Eu não sei o que Deus faz. Fale com Ele. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Isso, fale com Deus. Derrubos gigantes e peça a Ele. me secam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derrubos gigantes que me secam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo pode fazer. Meu Deus pode, Ele pode. Ele pode. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Eu tudo posso. Minha força vem de ti. Eu tudo posso. O Senhor vive em mim. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derrubos gigantes que me secam. Eu sei que comigo está. Ele está com você. Sei que tu tens todo o poder.
Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Sei que tu podes abrir o mar e a tempestade faz acalmar. Derrubo gigantes que me cercam. Eu sei que comigo está. Sei que tu tens todo o poder. Eu não preciso mais temer. Estou firme na promessa que tudo podes fazer. Meu Deus pode. Meu Deus pode. Ó Deus santo e poderoso, em oração, meu Deus, na tua presença, eu oro e apresento a vida de cada uma dessas pessoas ao Senhor. E eu peço a Deus que o Senhor traga a luz, trazendo, meu Deus, toda essa clareza, a consciência dela, e que ela seja constrangida, meu Deus, a entregar, e que o Senhor ajude ela, assim como o Senhor ajudou Moisés. Moisés se tornou o maior líder da história. Meu Deus, o maior líder da história. Moisés se tornou o maior líder da história. A liderança dele é estudada até hoje. Meu Pai, me ajuda. Peça a Deus ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu não vou mais perder tempo. Eu não vou mais procrastinar. Eu não vou mais terceirizar ou distribuir responsabilidade que são minhas. Eu não vou. Eu não vou. Deus, eu não vou. Eu ocupo o meu lugar. Diga isso, eu ocupo o meu lugar. Eu ocupo o meu lugar como homem, como mulher, como mãe, como esposa. Eu ocupo o meu lugar como líder, como sacerdote, como provedor, como uma estrutura na minha casa, na minha família. Eu ocupo esse lugar. Eu me levanto com autoridade. E eu creio na glória de Deus na minha vida, na minha família. Em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, essa unção de poder, de autoridade, meu Pai, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Eu declaro elas cobertas, abençoadas, honradas, fortalecidas, cheias da Tua glória, da Tua presença. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor continue falando aos corações, levando cada uma delas a desenvolver essa maturidade, esse espírito, meu Deus, que agrada ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu ocupo o meu lugar, diga: eu tenho a certeza que a partir de agora, diga: a minha vida, diga: será diferente, diga: os resultados serão diferentes, diga: aquilo que estava travado, diga: vai fluir, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos.
Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.